Você o surpreende ao provar marmita de virgem tímida e o amor floresce nas ruas da cidade. Ana respirou fundo ao encarar sua marmita artesanal. Era um almoço simples, mas repleto de ingredientes locais. Arroz soltinho, feijão temperado e uma farofinha crocante com cheiro de queijo Minas. A demanda por uma escolha de carreira tradicional pesava em sua consciência. Ela sabia que a família esperava algo mais seguro. Talvez uma profissão respeitável. Mas a paixão pela gastronomia pulsava dentro dela, quente como o fogo da panela que usava em suas criações. Neste dia, enquanto se preparava para o lanche na hora do intervalo, o inesperado aconteceu. Victor, o carismático CEO que recentemente havia sido demitido por um escândalo polêmico, cruzou seu caminho. Ele parecia perdido, vagando entre os arranha-céus altos e a confusão frenética da cidade. Ao avistar Ana, um impulso guiou até ela. O ambiente, que antes estava repleto de ruídos, parecia silenciar enquanto ele se aproximava. "Isso é incrível!" exclamou, quase arrancando risadas dos observadores ao redor, que notavam a cena surreal. Um CEO de terno e gravata totalmente cativado por uma simples marmita feita por uma estudante tímida. "Quem é você, Ana?" O calor do momento envolveu os dois. Sabia como se apresentar, quanto mais responder a um elogio tão grandioso. O que começou como um contato casual transformou-se rapidamente em uma troca intensa. Victor, fugindo da pressão da indústria corporativa, encontrou em Ana um sopro de autenticidade. E Ana, com suas inseguranças à flor da pele, percebeu que tinha algo valioso a oferecer. Mas enquanto a conexão entre eles crescia pela cidade, desafios inesperados surgiam. O ex-colega de Victor, furioso pelo fracasso do amigo, desejava desmantelar qualquer nova chance que ele tivesse. E Ana, por sua vez, começou a descobrir um segredo familiar embaraçoso, um laço misterioso que a conectava a Victor de formas que nenhum deles poderia imaginar. Ana, estava prestes a embarcar em uma viagem que a levaria a confrontar suas próprias limitações e descobrir o que significava realmente dar e receber amor. Seria ela capaz de enfrentar seus medos? E Victor conseguiria superar o passado e construir um novo futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Ana e Victor começaram a se afastar da multidão, rindo e conversando, um pressentimento som. A química entre os dois era palpável, um laço se formando em meio à agitação do centro urbano. Mas de repente um grito estridente cortou o ar. "Victor!" Era uma voz feminina, carregada de desespero. Ana virou-se, o coração disparando. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e olhos arregalados corria em sua direção. "Victor, você precisa voltar! É urgente!" A expressão dela estava marcada pela aflição, e a alegria que se espalhava entre Ana e Victor desmoronou instantaneamente. "Laila, o que aconteceu?" Victor disparou, a preocupação tomando conta de seu rosto. A mulher, sem mais palavras, puxou Victor pelo braço. "É sobre a empresa e sua família." Eles descobriram! As lágrimas enchiam os olhos de Laila e Ana ficou paralisada, sentindo o peso da situação. O que estava acontecendo? "Eu preciso ir!"
Victor disse, sua voz baixa e tensa. Ele parecia dividido, seu olhar passeando entre Layla e Ana. Desculpe, Ana. As palavras foram como um soco no estômago dela. O que quer que tivesse acontecido era sério, e ela não fazia ideia do que estava por vir. Layla olhou de relance para Ana, e Ana viu algo em seu olhar. Um misto de pena e desconfiança. Você não deveria estar aqui, Ana. Não agora. Os segundos se arrastaram enquanto a frase dela ecoava na mente de Ana, criando uma onda de confusão. O que Layla sabia que ela não sabia? O que Victor estava escondendo? Me conta o que está acontecendo! Ana gritou, sua voz quase se perdendo na cacofonia da cidade. Mas Victor apenas balançou a cabeça, se afastando de Ana em direção ao tumulto que Layla havia causado. Eu volto, eu prometo! Mas as promessas pareciam tão frágeis diante da intensidade de suas palavras. No fundo, uma tensão crescente se acumulava. Uma multidão começou a se reunir, murmúrios de curiosidade e especulação enchendo o ar. Ana sentia seu coração afundar. A luz do amor que havia começado a brilhar estava agora envolta em nuvens escuras. Enquanto Victor e Layla desapareciam na multidão, Ana percebeu que algo estava muito errado. O rosto de Victor estava tenso, e ela viu seus dedos se fecharem em um punho apertado. Então, num movimento instantâneo, um estranho, um homem alto de cara fechada, empurrou-se entre ela e a saída. Ela não faz parte disso, ele disse, com uma voz grave e ameaçadora. Ana recuou, surpreendida. O homem a observou com um olhar que a fez sentir como se estivesse sendo despida. No fundo, uma mudança repentina se desenrolava. O que Victor estava escondendo? O que tinha a ver com sua família e a empresa? E, acima de tudo, qual era o papel de Ana nessa confusão? Uma onda de dúvidas se instalou, levando consigo todas as esperanças que floresceram entre eles. Ela sentiu um nó na garganta. Qualquer passo em falso poderia custar mais do que um amor incipiente. Poderia levar à verdade devastadora, que ela nem sabia que estava prestes a descobrir. A multidão ao redor parecia viva, e de repente ela se sentiu como uma intrusa em seu próprio coração. O que haveria no próximo capítulo de sua vida? O que mais estava escondido nas sombras? O peso da incerteza desabou sobre ela, enquanto a cidade continuava a girar. Indiferente ao que se desdobrava, Ana sentiu o coração disparar. O homem à sua frente a encarava com um olhar que a deixava inquieta. Ele não parecia querer apenas impedir seu passo. Havia algo nas suas feições que parecia ameaçador. O burburinho da multidão ao redor se transformou em murmúrios desconfiados. O pânico começou a tomar conta dela, um frio na barriga que não a deixava agir. Quem é você? Ana perguntou, a voz tremendo. O homem, com a mandíbula cerrada, não ofereceu resposta. Em vez disso, ele se inclinou para mais perto, seu olhar perfurante fazendo-a recuar. Você não entende o perigo que corre, garota. Ele não é quem você pensa que é. O tom grave de sua voz era um presságio de tempestade. Ana não conseguia entender. Antes que pudesse articular uma resposta, uma figura apareceu do outro lado. Era Victor. A expressão em seu rosto mudara drasticamente. Ele parecia pálido, tenso, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O brilho de momentos antes, quando ele a elogiara, se desvaneceu. Jasper, solte-a! Victor gritou, a voz uma mistura de raiva e desespero. O homem chamado Jasper hesitou, mas não deu o braço a torcer. O medo da expressão de Ana se transformou em confusão. O que estava acontecendo? Como tudo havia mudado tão rapidamente? Victor avançou, mas Jasper o impediu com um movimento brusco. Você não entende, Victor.
A verdade precisa vir à tona. E quanto mais você esconder, mais perigosas as coisas ficarão. Ana, agora com o coração na garganta, piscou. Que verdade? O que você está falando? O mundo ao redor dela começou a se apagar, exceto pelas vozes intensas que ecoavam em sua mente. Victor respirou fundo, como se quisesse reunir coragem. Ana, eu não posso explicar agora, mas preciso que você confie em mim. Eu sou sua outra ligação. Às vezes, você pode não saber, mas está conectada a mais do que parece. Aquela frase girou como um furacão na cabeça de Ana. Que conexão! O nó na garganta dela apertou ainda mais. Ela se lembrava das histórias misteriosas que sua mãe contava sobre sua família. Segredos que nunca foram totalmente revelados. O que Victor tinha a ver com isso? Jasper interrompeu a confusão deles. A ligação é pior do que você pode imaginar, Victor. E ela tem que saber a verdade. Toda a verdade! Ele, em um gesto rápido, puxou algo de seu bolso, um pequeno envelope, amarelado e desgastado, e o lançou aos pés de Ana. Isso explica tudo, mas você vai se arrepender de abrir. Ana olhou para o envelope, a mão tremendo, refletindo sobre o que poderia haver ali. Uma carta? Uma evidência? Sua mente corria em 1000 direções. A multidão ao redor parecia por um instante ter parado. Ninguém falou. O mundo continuava a girar, mas elas estavam paralisadas no centro de tudo. Victor avançou, a urgência nos olhos. Ana, não veja isso agora. Mas ela não conseguia se controlar, as mãos se movendo involuntariamente em direção ao envelope. O que ele guardava? Qual era a conexão que ligava seus destinos? Ana pegou o envelope. O peso daquele segredo se formou como um fardo em suas mãos. Uma reviravolta. Então um grito. A multidão estava se agitando. Gritos de pânico. O céu acima começou a escurecer, como se o próprio universo previsse a tempestade que estava por vir. Enquanto Ana olhava para Victor e Jasper, tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo, não apenas entre eles, mas dentro dela mesma. Com o envelope nas mãos, o futuro se tornava nebuloso. A cidade pulsava ao redor deles, mas dentro dela a incerteza prevalecia. O que havia de tão devastador na verdade? E mais importante, ela estava pronta para encarar essa revelação? Ana estava paralisada, o envelope nas mãos, tremendo como uma folha ao vento. O mundo à sua volta, a cidade vibrante, agora parecia distante. Ela fixou os olhos no envelope envelhecido, um objeto simples, mas carregado de promessas. O que estaria escondido ali? O que a verdade revelaria? Victor parecia controlado, mas o desespero em seus olhos denunciava a turbulência interna. E Jasper tinha um ar de quem sabia mais do que estava deixando claro. Ana, não abra isso! Victor gritou, sua voz cortando o ar. A urgência naquela frase ecoou em seu peito. Mas a dúvida que crescia como uma sombra dentro dela não poderia ser ignorada. Com um movimento quase involuntário, Ana rasgou o envelope. O papel se despedaçou entre seus dedos. Dentro havia uma única folha escrita à mão e uma foto. Uma foto antiga que fez seu coração parar. A imagem mostrava uma mulher muito parecida com sua mãe, mas mais jovem. O que era isso? A assinatura no final da carta lhe congelou o sangue. Com amor, Laila, o nome da mulher que havia interrompido seu momento com Victor. A multidão ao redor deles se agitou. Vozes murmurando, especulando sobre o que estava acontecendo. O pânico nos olhos de Victor se transformou em desespero. Ana, me escute. Você não pode acreditar no que está escrito.
Ele avançou, mas um movimento brusco de Jasper o impediu. Ela precisa saber a verdade, Victor. Você não pode manter isso em segredo. Jasper estava decidido, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Ela tem todo o direito de saber quem realmente é. As palavras de Jasper ressoaram como um trovão. Quem realmente era Ana? Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de emoções a atingiu. Confusão, raiva, tristeza. O que mais Victor não tinha lhe contado? Sua mente se encheu de perguntas. A foto era uma evidência de algo maior. Algo que ligava seus destinos de maneira que ela jamais poderia imaginar. Para com isso, Jasper! Victor gritou, a voz carregada de tensão. Mas era tarde demais. O caos que se desenrolava ao redor parecia ter uma vida própria. Ana, confia em mim. Eu não sabia. Essa carta, não sabia? Ana interrompeu, o coração em pedaços. Você estava escondendo isso de mim? Laila, minha mãe? O que mais você não me contou? Silêncio. Os murmúrios da multidão começaram a crescer, cada vez mais próximos, cada vez mais curiosos, absorvendo cada palavra dela. A expressão de Victor mudava, de horror para uma misturada de tristeza e culpa. Eu só queria te proteger. Era para ser temporário. Proteger? De quê? Você não tem o direito de me proteger de algo que nem eu sabia que existia. O nó na garganta dela apertou ainda mais, como se faltasse ar. A intensidade da situação gerou uma onda de ansiedade. E Ana sentiu como se todo o peso do mundo recaísse sobre seus ombros. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um grito cortou o ar novamente. Desta vez, não era mais sobre Victor ou qualquer segredo familiar. Uma explosão distante fez a terra tremer. O medo se espalhou pela multidão. Pessoas gritando, tentando entender se era verdade. O que estava acontecendo na cidade? Ana virou-se para Victor, o rosto dele pálido, cada vez mais preocupado. O que foi isso? Os sons começaram a se intensificar. O que antes era uma conversa despreocupada em meio a risadas, agora se transformava em caos. Houve outro estrondo, e as primeiras pessoas começaram a correr. Ana sentiu a adrenalina subir, as palmas das mãos suadas. Você precisa ir? Agora! Victor gritou, puxando-a pela mão. Mas o tumulto ao redor deles crescia, empurrando-os em direções opostas. Jasper ainda estava ali, com um olhar assombrado. Parecia hesitar entre ajudá-los ou correr. Ana, você não pode ficar aqui. Tem algo mais que você precisa saber. Jasper berrou, mas a voz dele estava coberta pelo pânico que tomava conta da cidade. Ana olhou para Victor. A conexão que havia surgido entre os dois parecia uma linha tênue, prestes a quebrar. O que você não me contou? Gritou em meio ao barulho. Mas era tarde. As respostas estavam se perdendo e a verdade ficava cada vez mais distante. No fundo, a cidade pulsava com o frenesim da incerteza e algo dentro de Ana se quebrou. O passado e o presente giravam como um furacão e a única coisa que parecia certa era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que mais estava escondido? E o que aquela explosão significava para os dois? As perguntas a atormentavam enquanto o mundo ao redor dela desmoronava em meio ao caos. Ana estava paralisada, o envelope nas mãos tremendo, como uma folha ao vento. O mundo à sua volta, a cidade vibrante, agora parecia distante. Ela fixou os olhos no envelope envelhecido, um objeto simples, mas carregado de promessas. O que estaria escondido ali? O que a verdade revelaria? Victor parecia controlado, mas o desespero em seus olhos denunciava a turbulência interna. E Jasper tinha um ar de quem sabia mais do que estava deixando claro. Ana, não abra isso!
Victor gritou, sua voz cortando o ar. A urgência naquela frase ecoou em seu peito. Mas a dúvida que crescia como uma sombra dentro dela não poderia ser ignorada. Com um movimento quase involuntário, Ana rasgou o envelope. O papel se despedaçou entre seus dedos. Dentro havia uma única folha, escrita à mão, e uma foto. Uma foto antiga que fez seu coração parar. A imagem mostrava uma mulher, muito parecida com sua mãe, mas mais jovem. O que era isso? A assinatura no final da carta lhe congelou o sangue. Com amor, Laila, o nome da mulher que havia interrompido seu momento com Victor. A multidão ao redor dele se agitou, vozes murmurando, especulando sobre o que estava acontecendo. O pânico nos olhos de Victor se transformou em desespero. Ana, me escute, você não pode acreditar no que está escrito. Ele avançou, mas um movimento brusco de Jasper o impediu. Ela precisa saber a verdade, Victor. Você não pode manter isso em segredo. Jasper estava decidido com uma intensidade perigosa. Ela tem todo o direito de saber quem realmente é. As palavras de Jasper ressoaram como um trovão. Quem realmente era Ana? Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de emoções a atingiu. Confusão, raiva, tristeza. O que mais Victor não tinha lhe contado? Sua mente se encheu de perguntas. A foto era uma evidência de algo maior. Algo que ligava seus destinos de maneira que ela jamais poderia imaginar. Para com isso, Jasper! Victor gritou, a voz carregada de tensão. Mas era tarde demais. O caos que se desenrolava ao redor parecia ter uma vida própria. Ana, confia em mim. Eu não sabia. Essa carta... Não sabia? Ana interrompeu, o coração em pedaços. Você estava escondendo isso de mim? Laila, minha mãe, o que mais você não me contou? Silêncio. Os murmúrios da multidão começaram a crescer, cada vez mais próximos, cada vez mais curiosos, absorvendo cada palavra dela. A expressão de Victor mudava, de horror para uma misturada de tristeza e culpa. Eu só queria te proteger. Era para ser temporário. Proteger? De quê? Você não tem o direito de me proteger de algo que nem eu sabia que existia. O nó na garganta dela apertou ainda mais, como se faltasse ar. A intensidade da situação gerou uma onda de ansiedade, e Ana sentiu como se todo o peso do mundo recaísse sobre seus ombros. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um grito cortou o ar novamente. Desta vez, não era mais sobre Victor ou qualquer segredo familiar. Uma explosão distante fez a terra tremer. O medo se espalhou pela multidão. Pessoas gritando, tentando entender se era verdade. O que estava acontecendo na cidade? Ana virou-se para Victor. A expressão dele mudara drasticamente. Pálido, tenso, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. O brilho dos momentos anteriores, quando ele a elogiara, se desvaneceu. Você precisa ir. Agora! Victor gritou, puxando-a pela mão. Mas o tumulto ao redor deles crescia, empurrando-os em direções opostas. Jasper ainda estava ali, com o olhar assombrado. Parecia hesitar entre ajudá-los ou correr. Ana, você não pode ficar aqui. Tem algo mais que você precisa saber. Jasper berrou, mas a voz dele estava coberta pelo pânico que tomava conta da cidade. Ana olhou para Victor. A conexão que havia surgido entre os dois parecia uma linha tênue, prestes a quebrar. O que você não me contou? Gritou em meio ao barulho, mas era tarde. As respostas estavam se perdendo e a verdade ficava cada vez mais distante. A cidade estava em caos, gritos, correria. E em meio a tudo isso,
A explosão sucedeu uma sombra. Uma nuvem negra surgiu no horizonte, e logo uma segunda explosão. O chão tremeu novamente, e algo começou a se aproximar. Um caminhão descontrolado, avançando através da multidão. A cena foi um flash, um filme em câmera lenta. O pânico se tornou uma onda. As pessoas corriam, tentando escapar. E no instante seguinte, Ana sentiu que tudo poderia desmoronar. O caminhão investiu e um grito ensurdecedor ecoou enquanto a realidade ao redor dela se tornava um pesadelo. Victor! Ela gritou, mas o som da explosão abafou suas palavras. O caminhão virou e uma onda de destruição a engoliu. Ana fechou os olhos e, nesse momento, enquanto a fumaça subia, uma última verdade irrompeu. Ela se lembrou da foto, a mulher, a assinatura, a conexão, e assim que o impacto se fez sentir, ela se deu conta de que havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. Mais do que segredos, algo que, quando revelado, mudaria tudo. E, no fundo, uma pergunta ficou pairando na mente dela. Quem ela realmente era? Ana estava paralisada, o envelope nas mãos tremendo como uma folha ao vento. O mundo ao seu redor, a cidade vibrante, agora parecia distante. Ela fixou os olhos no envelope envelhecido, um objeto simples, mas carregado de promessas. O que estaria escondido ali? O que a verdade revelaria? Victor parecia controlado, mas o desespero em seus olhos denunciava a turbulência interna. E Jasper tinha um ar de quem sabia mais do que estava deixando claro. Ana, não abra isso! Victor gritou, sua voz cortando o ar. A urgência naquela frase ecoou em seu peito. Mas a dúvida que crescia como uma sombra dentro dela não poderia ser ignorada. Com um movimento quase involuntário, Ana rasgou o envelope. O papel se despedaçou entre seus dedos. Dentro havia uma única folha, escrita à mão, e uma foto. Uma foto antiga que fez seu coração parar. A imagem mostrava uma mulher, muito parecida com sua mãe, mas mais jovem. E que era isso? A assinatura no final da carta lhe congelou o sangue. Com amor, Laila. O nome da mulher que havia interrompido seu momento com Victor. A multidão ao redor dele se agitou, vozes murmurando, especulando o que estava acontecendo. O pânico nos olhos de Victor se transformou em desespero. Ana, me escute. Você não pode acreditar no que está escrito. Ele avançou, mas um movimento brusco de Jasper o impediu. Ela precisa saber a verdade, Victor. Você não pode manter isso em segredo. Jasper estava decidido, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Ela tem todo o direito de saber quem realmente é. As palavras de Jasper ressoaram como um trovão. Quem realmente era Ana? Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de emoções a atingiu. Confusão, raiva, tristeza. Proteger? De quê? Você não tem o direito de me proteger de algo que nem eu sabia que existia. E o nó na garganta dela apertou ainda mais, como se faltasse ar. E então, como se o universo decidisse brincar com a própria sorte, uma nova explosão ecoou, bem mais próxima. Uma onda quente de ar quente e fumaça tomou conta do entorno, e Ana sentiu o chão tremer sob os pés. Olhos arregalados, ela virou-se para Victor. O caos se instalou enquanto todos ao seu redor começavam a correr. As vozes, antes apenas murmúrios de curiosidade, transformaram-se em gritos de pânico. Victor! Ana gritou, mas o ruído a envolvia como uma onda. O caminhão descontrolado avançava, derrubando barricadas e placas. O desespero a tomou. Ela precisava sair daquele lugar. Corra! Victor agarrou o braço dela, puxando-a na direção oposta ao caminhão.
Mas a força da multidão era implacável e Ana encontrou-se presa na correnteza de pessoas aterrorizadas. O medo tomou conta dela e ela olhou para trás, buscando por Victor. O rosto dele estava sombrio e a expressão começava a mudar, como se ele estivesse entendendo algo que ela não conseguia. Então, uma segunda onda de fumaça irrompeu em sua direção. O que estava acontecendo? O sol começou a desaparecer, apagando a luz. E foi nesse momento que tudo o que Ana achava que sabia começou a se desintegrar. Em meio à confusão, uma figura apareceu. Era Layla, a mulher da foto, mas não era a versão jovem e radiante que estava na imagem. Ela estava mais velha. Seus olhos mostravam dor e desespero, e um colar com um pingente que Ana reconheceu instantaneamente estava brilhando em seu pescoço. Era o mesmo colar que sua mãe usava. Um legado que sempre a granjeou como uma lembrança do passado. "Ana!" Layla gritou, mas sua voz era ofuscada pelo caos ao redor. "Você precisa saber a verdade! O que Victor não contou!" "O que seu pai fez?" Ana congelou. "O quê? O que seu pai tinha a ver com isso?" O mundo girou, e tudo o que ela pensava que sabia sobre sua vida, sua família, estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. "Victor, você me prometeu!" O desespero misturava-se com a fúria na voz de Layla. "E você precisa deixá-la saber." Mas antes que qualquer palavras fossem ditas, a cena se transformou em um grito ensurdecedor. O caminhão, agora fora de controle completo, se virou e perdeu o equilíbrio, vindo direto em sua direção. Ana teve apenas um segundo para reagir. E nesse instante, algo dentro dela despertou. Ela segurou a foto e sentiu uma energia sobrenatural. Um pânico familiar começou a fluir através de suas veias. Já tinha visto aquele brilho antes. No momento em que ela fez a arte da sua mãe, em um quadro vibrante que sempre agradecia. "É hora da verdade!" Layla gritou, enquanto tudo ao redor começava a se desenrolar como em câmera lenta. E com uma coragem que não sabia que tinha, Ana decidiu que não iria mais permitir que os segredos a definissem. Ela sabia que algo monumental estava prestes a se revelar. Não apenas sobre o que poderia acontecer a seguir, mas sobre quem ela realmente era. Quando o caminhão estava prestes a esmagá-las, um clarão ofuscante surgiu. E Ana fechou os olhos, segurando a imagem de sua mãe. Tudo ao seu redor gritou, e a única coisa que ficou em sua mente foi a pergunta: quão poderosa era a verdade? E então tudo escureceu. Ana estava paralisada, o envelope nas mãos tremendo como uma folha ao vento. O que estaria escondido ali? O que a verdade revelaria? Victor parecia controlado, mas o desespero em seus olhos denunciava a turbulência interna. E Jasper tinha um ar de quem sabia mais do que estava deixando claro. "Ana, não abra isso!" Victor gritou, sua voz cortando o ar. A urgência naquela frase ecoou em seu peito, mas a dúvida que crescia como uma sombra dentro dela não poderia ser ignorada. Com um movimento quase involuntário, Ana rasgou o envelope. O papel se despedaçou entre seus dedos. Dentro havia uma única folha, escrita à mão, e uma foto. Uma foto antiga que fez seu coração parar. A imagem mostrava uma mulher muito parecida com sua mãe, mas mais jovem. O que era isso? A assinatura no final da carta lhe congelou o sangue. "Com amor, Layla." O nome da mulher que havia interrompido seu momento com Victor. A multidão ao redor dele se agitou, vozes murmurando, especulando o que estava acontecendo. O pânico nos olhos de Victor se transformou em desespero. "Ana, me escute! Você não pode acreditar no que está escrito." Ele avançou, mas o movimento brusco de Jasper o impediu. "Ela precisa saber a verdade, Victor. Você não pode manter isso em segredo." Jasper estava decidido.
seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Ela tem todo o direito de saber quem realmente é. As palavras de Jasper ressoaram como um trovão. Quem realmente era Ana? Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de emoções a atingiu. Confusão, raiva, tristeza. Proteger? De quê? Você não tem o direito de me proteger de algo que nem eu sabia que existia. O nó na garganta dela apertou ainda mais, como se faltasse ar. E então, como se o universo decidisse brincar com a própria sorte, uma nova explosão ecoou, bem mais próxima. Uma onda quente de ar quente e fumaça tomou conta do entorno. E Ana sentiu o chão tremer sob os pés. Olhos arregalados, ela virou-se para Victor. O caos se instalou enquanto todos ao redor começavam a correr. As vozes, antes apenas murmúrios de curiosidade, transformaram-se em gritos de pânico. Victor! Ana gritou, mas o ruído a envolvia como uma onda. O caminhão descontrolado avançava, derrubando barricadas e placas. O desespero a tomou. Ela precisava sair daquele lugar. Corra! Victor agarrou o braço dela, puxando-a na direção oposta ao caminhão. Mas a força da multidão era implacável e Ana encontrou-se presa na correnteza de pessoas aterrorizadas. O medo tomou conta dela e ela olhou para trás, buscando por Victor. O rosto dele estava sombrio e a expressão começava a mudar, como se ele estivesse entendendo algo que ela não conseguia. Então, uma segunda onda de fumaça irrompeu em sua direção. O que estava acontecendo? O sol começou a desaparecer, apagando a luz, e foi nesse momento que tudo que Ana achava que sabia começou a se desintegrar. Em meio à confusão, uma figura apareceu. Era Layla, a mulher da foto, mas não era a versão jovem e radiante que estava na imagem. Ela estava mais velha, seus olhos mostravam dor e desespero, e um colar com um pingente que Ana reconheceu instantaneamente estava brilhando em seu pescoço. Era o mesmo colar que sua mãe usava, um legado que sempre a granjeou como uma lembrança do passado. Ana! Layla gritou, mas sua voz era ofuscada pelo caos ao redor. Você precisa saber a verdade. O que Victor não contou. O que seu pai fez. Ana congelou. O quê? O que seu pai tinha a ver com isso? O mundo girou, e tudo o que ela pensava que sabia sobre sua vida, sua família, estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Victor, você me prometeu. O desespero misturava-se com a fúria na voz de Layla. Você precisa deixá-la saber. Mas antes que qualquer palavras fossem ditas, a cena se transformou em um grito ensurdecedor. O caminhão, agora fora de controle completo, se virou e perdeu o equilíbrio, vindo direto em sua direção. Ana teve apenas um segundo para reagir, e nesse instante, algo dentro dela despertou. Ela segurou a foto e sentiu uma energia sobrenatural. Um pânico familiar começou a fluir através de suas veias. Já tinha visto aquele brilho antes, no momento em que ela fez a arte da sua mãe, em um quadro vibrante que sempre agradecia. É hora da verdade! Layla gritou, enquanto tudo ao redor começava a se desenrolar como em câmera lenta. E com uma coragem que não sabia que tinha, Ana decidiu que não iria mais permitir que os segredos a definissem. Ela sabia que algo monumental estava prestes a se revelar, não apenas sobre o que poderia acontecer a seguir, mas sobre quem ela realmente era. Quando o caminhão estava prestes a esmagá-las, um clarão ofuscante surgiu. E então uma miragem começou a tomar forma. Dentro da nuvem de fumaça, uma figura iluminou-se. A imagem era clara e nítida. A mulher na foto não era apenas a mãe de Ana, mas Layla, jovem, sorrindo, com os mesmos olhos que ela reconhecera. O tempo parecia parar. Ana sentiu sua respiração acelerar.
uma mistura de horror e entendimento. Quem é aquela mulher? Em um instante, a conexão entre elas se tornou evidente. O que ela pensara que eram apenas lágrimas desconectadas do passado, agora se reunia em um todo aflitivo. Layla não era apenas uma desconhecida, ela era parte de quem Ana era. E o segredo que Victor escondia não dizia respeito apenas a Ana, mas a eles todos. Foram escolhas, Ana, Layla disse, enquanto a passagem entre as árvores de desespero colocava sua dor à prova. Escolhas que moldaram seu futuro. Confie, sua vida depende disso. E antes que Ana pudesse processar a magnitude da revelação, um grito ecoou na nebulosa confusão ao redor. O caminhão se aproximava e tudo começou a ruir em um clamor. A última imagem que Ana teve foi a de Victor, seus olhos arregalados, enquanto o impacto final se desenrolava, destroçando as linhas da verdade e da mentira de uma vez por todas. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava a verdade e qual era seu destino. O que aquela ligação significava para todos. Tudo estava prestes a mudar. Mas a única coisa que restou foi a escuridão ao seu redor e um eco distante da voz de Layla. A escolha é sua, Ana. Quem ela realmente era e o que estava por trás de toda aquela verdade. Ana estava prestes a descobrir a verdade, cercada pelo caos. O caminhão se aproximava e seu coração batia desenfreado. Ela segurou a foto de sua mãe, sentindo aquele fio invisível ligando-a a Layla. Algo estava por vir, e uma certeza aterradora começou a Um flash ofuscante iluminou o céu escuro. O impacto fez o chão tremer, e Ana foi jogada para trás. O mundo girou, e tudo ao seu redor se tornou um borrão de gritos e fumaça. O ar estava quente e pesado. Ela fechou os olhos, tentando se proteger do caos que se desenrolava. Quando abriu os olhos novamente, viu Layla à sua frente, mas a expressão dela era de puro pavor. Ana, escute! A voz de Layla soava distante, mas cheia de urgência. É mais sério do que você imagina. O que está em jogo é maior do que nós, do que nossa família. Ana piscou, confusa, enquanto tentava se levantar. O tumulto ao seu redor crescia. Gritos vindos de todas as direções, pessoas empurrando-se enquanto tentavam escapar da cena. Mas havia algo mais ali, algo que a fazia sentir um arrepio na espinha. Layla sempre dissera que a verdade poderia ser devastadora. O que mais estava escondido? Você precisa saber, Ana! Layla gritou, mas outra onda de fumaça surgiu, levando os sons da voz dela embora. Ana lutava contra a confusão enquanto tentava se afastar da explosão, mas sentiu uma mão fria no ombro. Era Jasper, com uma expressão de desespero. Você precisa ir, Ana. Há coisas que não são o que parecem. Ele apertou seu braço e os olhos dele estavam cheios de emoção, como se soubesse algo que a esmagava. A multidão estava em caos e um sentimento de claustrofobia começou a tomar conta de Ana. O que estava acontecendo? O que mais Victor havia escondido dela? Então, em meio a todo o barulho, ela ouviu um nome. Um sussurro entre os gritos. Victor. Era uma voz familiar, suave, mas cheia de dor. Ela olhou em volta e viu Victor, lutando contra a correnteza de pessoas. O rosto dele estava sombriamente sério e ele parecia exausto. Ana, eu cheguei até você. Precisamos sair. Mas antes que pudesse se mover, duas figuras apareceram. Cada uma com uma expressão que deixava Ana paralisada de medo. Eram executivos da empresa de Victor, e um deles, o mais alto, olhou diretamente para ela e disse:
Ele não pode levar você, Ana. Você não faz ideia do que ele esconde. O coração dela disparou. O que vocês estão fazendo aqui? Ana gritou. O que ele esconde? O homem se aproximou, e o olhar dele era respeitoso, mas carregado de um aviso que assustava. Se você soubesse a verdade sobre sua origem, tudo mudaria. Uma onda de choque a atravessou. O que ele queria dizer com sua origem? E antes que pudesse digerir aquilo, Victor, com uma expressão de dor, gritou: Não é o que você pensa. Tente lembrar do que não se lembra. As palavras dele cortaram Ana como uma faca. O que ele queria dizer? O que ela não lembrava? Mas antes que pudesse responder, mais gritos. Layla se adiantou, com desespero estampado no rosto. Ana, escute! A verdade é que você não é apenas filha do seu pai. Você é a herdeira de um legado que não pode escapar. O chacoalhar na mente de Ana foi intenso. Herdeira? Legado? Que diabos estava acontecendo? Uma confusão de lembranças e emoções a invadiu, e ela gritou: Parem com isso! O que está acontecendo com a minha vida? A correnteza da multidão engoliu as palavras, mas, de repente, tudo fez sentido. O que ela tinha a ver com a empresa? O que Layla e Victor tentavam esconder? E mais importante ainda, por que ela se sentia tão confundida e perdido em meio a revelações que não pedira? Um terceiro estrondo. O chão tremeu novamente. O caminhão quebrado estava agora em direção oposta, caindo entre a multidão. Corram! Victor gritou. Mas Ana já estava paralisada, presa entre o passado e o presente. O que Victor não havia lhe contado. O que significava ser a herdeira. E com tudo isso ecoando, uma resposta se formou em sua mente. Uma sensação de que ela não era apenas uma estudante comum, mas parte de algo muito, muito maior. O futuro dela dependia de uma escolha. E, de repente, ela se sentiu assustada e poderosa ao mesmo tempo. Uma última explosão de luz. E tudo desapareceu em meio a um grito ensurdecedor. O que estava por vir? E qual seria sua escolha? O que a verdade traria para Naela? As perguntas continuam sem resposta enquanto a vida dela se desvanecia na fumaça crescente. Ana estava prestes a descobrir a verdade, cercada pelo caos. O caminhão se aproximava e seu coração batia desenfreado. Ela segurou a foto de sua mãe, sentindo aquele fio invisível ligando-a a Layla. Algo estava por vir, e uma certeza aterradora começou a tomar conta dela. Então, uma explosão! Um flash ofuscante iluminou o céu escuro. O impacto fez o chão tremer, e Ana foi jogada para trás. O mundo girou, e tudo ao seu redor se tornou um borrão de gritos e fumaça. O ar estava quente e pesado. Ela fechou os olhos, tentando se proteger do caos que se desenrolava. Quando abriu os olhos, viu Layla à sua frente, mas a expressão dela era de puro pavor. Ana, escute! A voz de Layla soava distante, mas cheia de urgência. É mais sério do que você imagina. O que está em jogo é maior do que nós, do que nossa família. Ana piscou confusa, enquanto tentava se levantar. O tumulto ao seu redor crescia. Gritos vindos de todas as direções. Pessoas empurrando-se enquanto tentavam escapar da cena. Mas havia algo mais ali. Algo que a fazia sentir um arrepio na espinha. Layla sempre dissera que a verdade poderia ser devastadora. O que mais estava escondido? Você precisa saber, Ana, Layla gritou. Mas outra onda de fumaça surgiu, levando os sons da voz dela embora. Ana lutava contra a confusão, enquanto tentava se afastar da explosão, mas sentiu uma mão fria no ombro. Era Jasper, com uma expressão de desespero. Você precisa ir, Ana. Há coisas que não são o que parecem. Ele apertou seu braço, e os olhos dele estavam cheios de emoção,
como se soubesse algo que a esmagava. A multidão estava em caos, e o sentimento de claustrofobia começou a tomar conta de Ana. O que estava acontecendo? O que mais Victor havia escondido dela? Então, em meio a todo o barulho, ela ouviu um nome, um sussurro entre os gritos. Victor! Era uma voz familiar, suave, mas cheia de dor. Ela olhou em volta e viu Victor lutando contra a correnteza de pessoas. O rosto dele estava sombrio e ele parecia exausto. Ana, eu cheguei até você. Precisamos sair. Mas antes que pudesse se mover, duas figuras apareceram, cada uma com uma expressão que deixava Ana paralisada de medo. Eram executivos da empresa de Victor, e um deles, o mais alto, olhou diretamente para ela e disse: ele não pode levar você, Ana. Você não faz ideia do que ele esconde. Ana sentiu seu coração parar. O que vocês estão fazendo aqui? Gritou. O que ele esconde? O homem se aproximou, e o olhar dele era respeitoso, mas carregado de um aviso que a assustava. Se você soubesse a verdade sobre sua origem, tudo mudaria. Uma onda de choque a atravessou. O que ele queria dizer com sua origem? E antes que pudesse digerir aquilo, Victor, com uma expressão de dor, gritou: não é o que você pensa. Tente lembrar do que não se lembra. As palavras dele cortaram Ana como uma faca. O que ele queria dizer? O que ela não lembrava? Mas antes que pudesse responder, mais gritos. Layla se adiantou, com desespero estampado no rosto. Ana, escute. A verdade é que você não é apenas filha do seu pai. Você é herdeira de um legado que não pode escapar. O chacoalhar na mente de Ana foi intenso. Herdeira? Legado? O que diabos estava acontecendo? Uma confusão de lembranças e emoções a invadiu e ela gritou: parem com isso! O que está acontecendo com a minha vida? A correnteza da multidão engoliu as palavras, mas de repente, tudo fez sentido. O que ela tinha a ver com a empresa? O que Layla e Victor tentavam esconder? E mais importante, por que ela se sentia tão confundida e perdida em meio a revelações que não pedira? Um terceiro estrondo. O chão tremeu novamente. O caminhão quebrado estava agora em direção oposta, caindo entre a multidão. Corram! Victor gritou. Mas Ana já estava paralisada, presa entre o passado e o presente. O que Victor não havia lhe contado? O que significava ser a herdeira? E com tudo isso ecoando, uma última reviravolta tomou forma. O homem alto, o executivo, afastou-se um pouco e revelou uma pequena caixa metálica que estava escondida sob seu paletó. Ele abriu a tampa e a luz do sol refletiu em algo dourado lá dentro. Era uma chave, mas não uma chave comum. Era uma chave antiga, decorada com símbolos estranhos. Esta é a chave que abre a porta que leva ao que você realmente é. É a protegida de um legado que sua família manteve em segredo por gerações. Um legado de poder e promessas. Tudo está ligado à sua origem, Ana. Ana sentiu a mente girar. Poder? O que ele estava dizendo? E naquele instante, a fumaça começou a se dissipar, revelando um novo cenário. Em vez de caos, ela começou a ver um grande portão ao longe. Um portão imenso, repleto de runas, que parecia pulsar com uma luz própria. A multidão ao redor começou a murmurar, o pânico se transformando em curiosidade. Todos fixaram os olhos em Ana. A pressão estava sobre ela. O que fazer? A escolha era dela. A chave brilhava em sua mão. Ana respirou fundo. E antes que pudesse pensar duas vezes, ela avançou em direção ao portão. O visor gigantesco de uma nova realidade. Uma nova vida. O que haveria por trás dele? Antes que pudesse se aproximar de verdade, um grito estrondoso ecoou novamente. Era Layla, expressão de terror. Ana, não! O legado não é apenas poder,
é também uma maldição. As palavras ecoaram, enquanto Ana parava, congelada no lugar. O que estava por trás daquele portão? E como isso mudaria a sua vida e as vidas de todos ao seu redor? Uma tempestade estava se formando, e ela estava prestes a fazer sua escolha. A escolha que definiria seu futuro e revelaria toda a verdade. Ana parou, o coração pulsando descontroladamente. As palavras de Layla ecoavam em sua mente, reverberando com uma urgência que não podia ignorar. O legado não é apenas poder, é também uma maldição. Ah, a imagem do portão gigante com as runas brilhantes pulsava na sua lembrança. Ela precisava decidir, e rápido. Você precisa acreditar em mim! Victor gritou, os olhos cheios de pânico. A multidão ao redor começava a se agitar, a ansiedade crescendo como uma onda prestes a explodir. Antes que ela pudesse responder, o portão pareceu brilhar ainda mais, como se estivesse chamando-a. Ana olhou para a chave nas suas mãos, fechando os dedos ao redor dela. O calor da chave parecia se misturar com a energia que emanava de Layla. A verdade estava ali, à sua espera, mas o que ela realmente queria? Um olhar para trás e os rostos da multidão passaram de curiosidade a temor. Jasper estava ali, torcendo as mãos, como se soubesse que a escolha dela poderia afetar todos. Se você abrir, não haverá volta, o homem da empresa disse, sua voz um sussurro cortante em meio ao caos. A verdade pode ser mortal. Ana sentiu a pressão dos olhares. O que a fazia querer descobrir? Era a aventura, a resposta para quem ela realmente era? Ou o peso de um legado que poderia destruir? O pânico se misturava com a determinação em seu peito. O que seria dela se ela não buscasse a verdade? A dúvida, por outro lado, poderia ser uma prisão. Mas, antes que pudesse pensar mais, o céu escureceu. Um rugido, então uma nova explosão. As luzes tremeluziram. O chão tremeu. Layla caiu de joelhos, e a imagem do portão parecia começar a desvanecer, como se o tempo estivesse se esgotando. Ana, confie na sua intuição! Gritou Layla, os olhos fixos em Ana. E naquele momento, tudo fez sentido. Ela respirou fundo, sentindo a energia da chave pulsar em suas mãos. Eu não posso deixar isso parar aqui. Não posso deixar meu passado ser uma prisão. E então avançou. No instante em que a chave foi inserida, uma luz ofuscante irrompeu do portão. A multidão hesitou, o medo transformando-se em expectativa. O brilho envolveu Ana, e em um segundo, ela sentiu um peso se levantar. Todo o medo e confusão pareceram evaporar. Ela olhou ao redor, notando as expressões de pessoas que aguardavam ansiosamente, sentindo que aquela luz estava conectando a cada uma delas. Então uma visão clara surgiu na mente dela. Memórias, vozes, risos, tudo misturado. Lembrou-se da história da sua mãe, das escolhas que fizeram, as dores que guardaram. O portão se abriu lentamente, revelando um mundo novo, vibrante e cheio de cores. Você é forte, Ana. Lute pelo que é certo. A voz de Layla ecoou, enquanto o brilho da luz envolvia todos. Ana se virou para Victor, seu olhar profundo e resoluto. Nós vamos descobrir juntos, não importa o que aconteça. Ele assentiu, lágrimas de alívio brotando em seus olhos. A multidão começou a se mover para a frente, atraída pela luz e pela esperança que emanava daquela porta. Havia um novo começo à sua espera, mas ela sabia que a jornada estava apenas começando. O que mais o destino revelaria sobre quem realmente era. E no final, enquanto todos avançavam, Ana olhou para o céu, sentindo uma onda de coragem. Uma certeza se formou em seu coração. Ela não estava sozinha. As vozes da sua família,
do seu passado estavam com ela guiando-a. Agora a luz se intensificava e no fundo ela sabia que, independentemente do que estava por vir, ela estava pronta para enfrentar a verdade. E assim, com coração leve, Ana deu o primeiro passo para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Antes de terminar, aqui vai o recado super importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos preparadas especialmente para você. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas aventuras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber a sua opinião. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.